Fala, corredores e corredoras! Vamos para mais um review de tênis, tá? E um review que eu já tava já esquecendo de fazer aqui para vocês, tá? Mas eu já fiz o review já do Rocket X2, né? Aqui já vai sair o X3, devo estar testando agora em breve o X3, tô com alguns tênis aí para testar, tá? E hoje eu vou fazer o review sobre o Cielo X2, tá? Da Roca, tá bom? Mudou bastante, já sei que tem review aí, por aí, mas eu ainda acho que algumas pessoas não falaram ainda algumas percepções sobre o Roca que eu tive. E aí eu falei, cara, eu vou fazer. Até porque eu vou ter a coleção completa da Roca, né? O X3, o Roca X2, tá bom? E também o Mac X, tá? O Mac X é o tênis que eu menos gostei, na verdade, de todos os tênis aí. Eu vou falar por verdade pra vocês, tá? Mas eu achei que tem outros que estão na frente dele, tá bom? E o ajuste, etc. Eu já fiz o review, quem quiser, eu vou colocar aqui na descrição mas o link, mas quem quiser, tá? Dá uma olhadinha. Mas vamos lá. Cara, mudou bastante, hein? Mudou bastante, bastante. Pra quem não lembra, o meu tá meio sujinho, tá? Não liguem não. Mas pra quem não lembra, esse é o Cielo X1 primeiro, né? Quando fizeram o review desse tênis aqui, tá? Lá fora, muita gente falou o seguinte: ah, ele tem 280 gramas, 270 gramas no tamanho 9US e tal. E aí, quando veio pra mim, ele pesou 257 gramas. Menos de 260 gramas. Que pra mim, pra um tênis de rodagem e um tênis de prova, naquela época, era um puta de um tênis, tá? Que se encaixava pra mim como amador. Pebax, só que um Pebax muito reativo e não muito molão, tá? Ele é um Pebax extremamente reativo. Eu fiz um review, né? Apesar de muita gente elogiar, mas também teve canal que odiou também aí, né? Um casal de corredores aí que odiou também. Mas eu vou falar uma coisa pra você, esse foi o meu melhor tênis. Eu fiz maratonas internacionais, eu fiz maratona e meia maratona no Brasil. E durante um bom tempo foi o tênis que eu mais usei. Inclusive ele tá sujo porque eu continuo utilizando ele na chuva, no sol. E apesar de estar meio desgastado, a borracha, isso daqui já passou já de 300 quilômetros, tá gente, esse tênis aqui. E ele tem muita borracha ainda, né. É um tênis que eu gosto muito de usar nas rodagens de qualidade, ou seja, quando eu preciso manter meu ritmo, tá bom? Ele acabou sendo um tênis de amortecimento de placa, super trainer pra mim, de luxo, porque se um dia eu precisar, eu acho que eu ainda vou usar ele em prova ainda, tá? De tão bom que esse tênis tá? E muita gente achou ele pesado, porque hoje os tênis estão pesando 198 gramas, 200 gramas, etc. Né? Acabou ficando ultrapassado, mas pra mim ele não é um tênis ultrapassado, tá bom? A única coisa que eu achei desse tênis aqui é que o cadarço que veio nele, eu até troquei, era ridículo. E o cabedal, né, apesar de ele durar muito, esse cabedal aqui tá durando demais, e ele não esquentou meu pé, né, eu ainda acho ele que perto de outros cabedais mais tecnológicos ele poderia ter mais abertura, tá? Mas não quer dizer que esquenta nem nada, e pelo contrário, ele foi feito para durar mesmo, porque ele é bem íntegro, tá bom? Bom, vamos passar para esse daqui. O X1 2.0, em vez de ser X2, continua com a mesma nomenclatura, ele continuou com a mesma plataforma inteiriça de Pebax. Ou seja, era 100% Pebax lá, 100% Pebax aqui. Só que a diferença é que aqui era uma densidade só, tá? De Pebax, né? E com um rocker, formato rocker extremamente agressivo, ó. Extremamente agressivo. Então quando você colocava aqui para ele dar ali o balanço dele, ele é muito agressivo, muito mesmo, tá bom? E é largo, por isso que ele caiu no gosto de muita gente que quer um primeiro tênis de placa com estabilidade e com amortecimento, né? E ele não é molão. Esse tênis aqui, ele mudou. Ele está mais leve por causa da estrutura dele que eu vou aqui esmiuçar para vocês, mas ele está mais leve, tá? Ele passou de 257 gramas no mesmo tamanho ali que eu usava para
um tamanho a mais, tá? Que eu peguei um tamanho a mais, 9,5. Pro tamanho a mais dele, ele tá com 222 gramas, tá? 222 gramas. Então ele perdeu ali praticamente 35 gramas, né? É isso? 30 gramas, né? Praticamente ali. Ele perdeu, tá? 35 gramas ali, vamos colocar. Tá bom? Ele perdeu ali praticamente, tá? É grama pra caramba? É. Pra um tênis de competição, de uma edição para outra, sim. Só que eu ainda acho que o Roca Cielo X1, primeira edição, ele era muito mais um super trainer e um tênis de competição para pessoas mais pesadas, né, do que para uma pessoa leve, de alto rendimento realmente, tá? Mas ele não se encaixava em um super trainer, né, e nem se encaixava num tênis de competição realmente de alta performance, porque eram muito leve, né, os outros tênis. E aí ele ficou boiando ali e não se encaixou para muita gente, mas se encaixou também para muita gente, entendeu? Essa foi uma dinâmica que a gente não conseguiu encontrar. O Cielo não foi para uma prateleira específica. Talvez por isso que foi um tênis muito vendido, acho que um dos mais vendidos da Roca. Só que você não viu ele nos pés de grandes corredores, porque era pesado, né? Então o pessoal usava o Rocket, né? E aí eles vieram para consertar isso com esse tênis aqui, tá bom? E eu vou falar uma coisa para vocês, consertaram muita coisa e continuaram no erro de outras. Mas tá bom, tá? Vamos lá. E o que eu acho desse tênis aqui? Tá bom? Eu acho que consertaram, eu acho que ele tá muito mais performático, né? A sensação de balse, eu vou falar sobre ela, tá bom? Mas o Rocket X1, né? O Rocket no Cielo X1, primeira edição, ele tinha uma coisa que eu vou falar pra vocês. O centro de gravidade dele, tá? O centro de gravidade dele era diferente. Por quê? Parecia que no meio do pé, não era no médio pé aqui, tá? Pra frente. Parecia que o centro de gravidade dele era exatamente aqui onde eu tô pegando. Ou quando você batesse aqui, você sentia um pop para cima e não para frente. Para cima. Mas agressivo demais, reativo demais. Eu falei, nossa, a Roca acertou. Não tem um tênis com essa reatividade no mercado hoje, tá? Essa é a verdade. Não tem. Com essa reatividade do Cielo X1, primeira edição, não tem, tá? Um tênis extremamente agressivo. Só que ele não é leve, né? Esse é o problema. Esse daqui, vamos lá. 7 minutos, vamos falar do Cielo segunda edição. Ele veio com uma dupla densidade de entressola, diferente. Veio com Pebax, assim como o seu irmão da primeira edição, tá? Mas ele veio com a densidade diferente, tá bom? Sendo essa densidade aqui de cima mais macia, tá? E essa daqui um pouquinho mais firme, tá bom? Um pouquinho mais firme. Ficou um pouquinho mais estreito no calcanhar. Esse corte mudou, né? Que aqui, ó, o corte era pro lado de fora e esse corte é pro lado de dentro agora, tá bom? A borracha injetada praticamente fora a fora continuou a mesma, tá? Muita borracha injetada, então, né, você pode ter um desgastezinho aqui nas laterais, tá? Mas no centro onde você bate o pé, não vai no meio pé. Enquanto aqui ele tinha muito mais borracha injetada cobrindo, tá? Ele, né? Tanto que ele tá novaço, né? Só que o que acontece? Quem pisa aqui, tá? Vai ter um pouquinho de desgaste sim do Pebax aqui, tá bom? Essa é a verdade, tá? Então ele tem duplicidade de tecido e também tem a famosa placa de fibra de carbono aqui no meio, tá? Ele é bem rígido, tá bom? Tá? Preenchimento de espuma que não tinha, né? Não tinha, tá bom? O preenchimento de espuma, tá? No clipe de contraforte era molão, tá bom? Era bem mole, tá? Bem mole, ó. O clipe de contraforte, tá cheio de areia esse tênis. E aqui a gente já tem um clipe de contraforte mais rígido, né? Protegendo mais o tendão de Aquiles, tá bom? Tem algum material interno? Tem. Tem um material bem aqui, assim, ó, vocês estão vendo aqui, ó, tem um desenho aqui, ó. Ó, quando eu aperto, tá vendo esse desenho aqui? É um material plástico que tem ali dentro. Para proteger esse material plástico, proteger esse calcanhar, ele tem bastante preenchimento de espuma, olha só.
bastante. Mas tá vendo que a luminosidade entra ali? Por quê? Ele passou de um knit, de um tecidão grosso e bastante parrudo, para um sintético. Para quem experimentou o Razor da Skechers há um tempo atrás, é quase a mesma pegada ali do Razor, tá? Só que ele tem um material fusionado aqui, na biqueira, tá bom? Tá o material fusionado aqui também da roca aqui, né? E aqui na parte de cima. O que é isso? Para dar mais integridade, tá bom? A esse material plástico aqui. Ele é um material plástico que eu senti que ele vai esquentar? Não. O material da biqueira é bem maleável. Ele não é um material assim que é extremamente quente, mas também não é extremamente respirável, né? Eu acho que continuou o mesmo tipo de respirabilidade do antigo, tá? Mesmo mudando o tipo de cabedal. Ele ficou translúcido, ficou mais tecnológico, mas tudo bem, tá? Nessa parte aqui, ó, que vocês vão ver que é mais escurinho, tá? Ele tem uma duplicidade de material bem fino, que pouca gente falou, tá? Mas ele tem. Essa duplicidade aqui com a logo também aqui, ó, da roca, uma parte da logo da roca, e esse material fusionado aqui, dá uma integridade maior na parte de dentro, pro cabedal não ficar deitando, tá bom? Isso ajuda um pouquinho na estabilidade, e eu acho que a estabilidade dele ficou muito boa. Eu acho que esse preenchimento de espuma aqui ficou muito bom, né? Ficou um preenchimento de espuma de tênis intermediário, tá? Você não acha isso daqui num tênis de competição, né? E ele é bem translúcido, então dá pra você ver que ele continua com a boa respirabilidade. A parte da lingueta, tá? Ela não é taxada nas laterais, mas ela tem um passador aqui no meio. Ela tem um passador aqui que é justamente para segurar. O pessoal reclamava muito da lingueta do Cielo X1, que era muito tecido aqui. Ele era taxado nas laterais, que eu achava muito bom, mas ele sambava aqui, tá? Eu particularmente, o que eu fiz? Eu passei por dentro aqui disso daqui uma vez e passei por fora depois e ele deu uma segurada. Mas mesmo assim é muito tecido realmente na lingueta. Nesse daqui não, nesse daqui é uma tripinha que é igual de tênis de competição realmente, tá? Só que não é taxado nas laterais, que eu acho que deveria ser taxado nas laterais para um tênis desse, tá bom? Ele tem material plástico escrito Rock aqui, tá? E aqui na frente, pouca gente vai falar também disso nesses reviews. Aqui na frente ele tem tecido. Esse tecido aqui é tipo um knit fininho, tá? É tipo um knit fininho. Ele não seja parecido um knit anterior, mas ele é um tecido tecnológico, tá bom? Mais elástico. Para que isso, Marco? Se você tiver um pé um pouquinho mais largo aqui, né, ele dá uma expandida mais. Então é material plástico aqui na boca no bocal do tênis, mas é um material mais elástico na lingueta aqui, no restante dela, tá? Isso é muito bom e é uma saída tecnológica, tá? Para quem tem pé mais largo e também para não pressionar muito o peito do seu pé, para quem tem alguma protuberância em cima do pé, ali no peito do pé, tá bom? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 furos e o furo extra, o tradicional, tá? A lingueta, né, a palmilha é removível e é de um material que eu acho que é Pebax também, tá? Que é um material bem parecido. Falar sobre a entressola. A entressola tem dois tipos de densidade, tá? Pouca gente está falando isso, mas tem dois tipos de densidade. Essa densidade aqui de cima, ela é um pouquinho, né, mais molona, tá? Um pouquinho mais mole, mais macia, que é a primeira batida do seu pé que vai te dar conforto. Essa segunda aqui é mais responsiva, tá? Então ela vai até o calcanhar. Ela é mais responsiva. Se você pegar que ela tá mais estreita aqui e você tem uma grande camada aqui que é mais responsiva, tá bom? Isso vai te dar mais instabilidade, tá? Somado com esse corte aqui, para quem prona, sim, o seu pé vai cair pro lado de dentro, uma coisa que eu não sentia no outro Cielo. Minha pisada era muito centrada, tá bom? Essa é a verdade. A parte de reatividade, Marco, o que você acha? Tá? Bom, a reatividade está muito
muito linkada a vários aspectos desse tênis. O primeiro é a altura dele, né? 7 mm de drop, apesar de ele estar ali dado ok pelo World Athletics, né? As medições dizem que tem 46 milímetros aqui. Todo mundo sabe que existe a medição real, né? E existe a medição dentro das regras do World Athletics. O que a medição da World Athletics diz? Que tem uns pontos aqui, que é onde você encosta o calcanhar, onde inicia o encosto do calcanhar e é onde termina aqui no médio pé, né, que você mede. Então, essa parte da curvatura que ela não entra na medição, e a mesma coisa essa daqui, tá? Então, às vezes no meio pé aqui, ele tem 44 milímetros, 46 milímetros, que é as medições aí que o pessoal anda fazendo lá fora, tá dando 46 aqui no meio. Então, é um tênis bem alto, para falar a verdade, né? Muitas outras marcas fazem isso com outros tênis, tá bom? Não vou enganar vocês, tá? Então, apesar de ser 40 milímetros, estar dentro da World Athletics, ele ultrapassa na realidade, tá? Se a gente for medir. Mesmo assim, tá liberado e tá ok, beleza. E o que isso tem a ver com a reatividade? Mais entressola, mais material reativo, reagir mais e também vai dar mais instabilidade, tá bom? Principalmente no Pebax, tá? Que é, pra mim, o composto da Roca ficava melhor nesse daqui, porque é um pouquinho mais firme, né? E era bem reativo, tá? Que aí vem o segundo ponto, o balse dele, né? O balse dele tá linkado, o balse é aquele que joga para frente, ele tá linkado, né? É o rolar do tênis para frente. Ele tá linkado ao formato rocker dele. O que é o formato rocker? Esse formato abaulado, né? Um formato, né, meio arredondado aqui na base. Eles mudaram um pouco o formato dele, porque, como eu disse que no Cielo, primeira edição, o centro de gravidade ele era muito aqui e ele te jogava para cima e não para frente. E você sentia muito, até hoje eu sinto isso, o tênis não perdeu isso, tá? Com mais de quase 400 km rodado, ele nunca perdeu isso. Esse tênis aqui, ele é diferente. Vou dar uma percepção para vocês de um quebra-mola. Quando você está passando no carro, ou na bicicleta, ou no patinete, né? Você passou o quebra-mola. Antes de você terminar de passar o quebra-mola, quando você está começando, você tem aquela lombadinha, né? Aquela sensação, antes de você chegar no pico do quebra-mola, aquela sensação, quando antes um pouco, na inclinação final, que você está sendo jogado para cima, né? Pense da seguinte maneira, né? Esse tênis aqui, ele te dá a sensação de um quebra-mola. E aí, quando você passa o primeiro pneu e vai pro pneu de trás, você sente ele te jogando para frente, não sente? Quando você está passando, aí você ultrapassa a base de cima do quebra-mola, né? Aí quando você vai descendo, você sente o carro indo para frente. É a sensação. Enquanto você sentia o pneu da frente do carro jogando para cima, chegando na base de cima do quebra-mola, esse daqui você sente o pneu de trás do carro ultrapassando essa base, ou seja, sendo jogado para frente. Essa é a sensação. Essa é a diferença, tá? É o mais lógico de uma explicação que eu posso dar para vocês, tá bom? Ele está muito reativo, ele está muito agressivo esse tênis, mas também está mais instável, tá? O meu pé cai para dentro do tênis, tá bom? Essa é a verdade, tá? Eu acho que esse tênis aqui, ele continua sendo um tênis mais para competição agora. Agora ele veio realmente para ir na prateleira de tênis de alta performance. E eu acho que ele briga com o Edge, acho que ele briga com o Tóquio, né? Edge com o Tóquio Sky, tá? Eu acho que ele briga com outras marcas também, como a própria Fila também, Racer Carbon também é muito mais agressivo que o Racer Carbon, tá? Muito mais. O Racer Carbon, por exemplo, ele tem aqui o centro de gravidade dele para te empurrar para frente, aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. A sensação. Eu experimentei ele recente. Então é essa parte aqui. Só que o balse dele não é tão agressivo. Esse daqui, o formato balse, é extremamente agressivo. Por quê? Você não consegue usar o calcanhar. Você sempre está pisando aqui, ó. Sempre está pisando no médio pé. O que leva à crítica desse material não estar com borracha injetada, tá bom? Não estar. Ele te ajuda muito nesse balse para frente, a rolagem. Eu acho que é o tênis do mercado, tá?
fora outros aí que eu vou dizer pra vocês, é o tênis do mercado que mais, tá, você sente essa rolagem funcionando, essa batida de médio pé e rolando pra frente, tá bom? Eu acho que agora ele tá jogando muito mais pra frente do que pra cima, tá? Essa é a verdade. E com essa altura, com esse material de entressola, né? A placa também mudou de posição também, ela tá mais agressiva, eu acho que vai funcionar. A parte do material ser mais mole, tá? Mais molão, tá bom? Apesar assim, de não ser aquele dos mais moles do mercado, ele ainda é, tá? Bem mole, e ele ficou mais instável por causa dessa abertura. Então eu acho que no calcanhar, para quem pisa o calcanhar, eu acho que não vai ser o melhor dos tênis, tá? Não indicaria. A parte também do calço, tá? Eu uso 9 em todos os tênis. Todos os tênis eu uso 9. Esse tênis aqui, tá? Eu tô usando 9,5, tá bom? 9,5, cara. 9,5. Ele tem, segundo aqui, reza a lenda, ele tem aqui o 9,5 dele é o 41,5, né? Europeu ali, né? O 43,5 europeu, e tem 27,5 centímetros. Eu nunca usei um tênis de 27,5 centímetros. Mas por que isso? Porque ele é estreito. E aí é onde eu acho que o Rocket X3 vai ganhar dele totalmente. É um tênis com o formato do Balse menos agressivo, tá? Menos agressivo, mas com a placa agressiva, com o mesmo material de entressola, só que o formato do Balse dele é um pouquinho mais chapado, principalmente no calcanhar. Então vai ser um tênis para quem aterriza no calcanhar, e esse daqui não, tá? Eu já vou dar o spoiler, tá, da comparação que eu vou fazer. Então não. E eu acho que ele vai funcionar para muito mais gente, tá? Muito mais gente, tá bom? Do que esse daqui. Ele é um tênis que a base dele é mais larga, e o material aqui da frente do cabedal, ele não é tão estreito. Esse daqui veio com um cabedal mais estreito nas laterais, veio uma forma diferente do que eu tô acostumado com a Roca, tá bom? Então atenção quando vocês forem comprar, tá? Tem outras cores também, aí eu acho que saiu uma preta agora, inclusive, que a gente vai colocar aí, tá? Mas é um excelente tênis, eu acho que é um dos mais expansivos do mercado. Com certeza está no top 5 de final de ano, tá bom? Já vou dizer pra vocês, com certeza vai estar no top 5 aí de final de ano. É um tênis que vale a pena se você quer investir num tênis que eu acho que vai responder bem e tem bastante borracha injetada pra você. Se você pisar com médio pé, se você é um cara mais leve, né? Eu falei 222 gramas, né? Mesmo a gente tendo aí tênis mais leve de 198, 200 gramas, não é uma coisa ruim. Não é, tá bom? E aí o ponto negativo é o preço que veio para o Brasil, R$ 2.499. Aqui na loja você vai conseguir achar ele, tá? Por entre R$ 1.600 e R$ 1.800, dependendo da promoção, via encomenda. Então quem quiser o Rock Cielo X1 2.0 via encomenda, 28, 35 dias, né? Ele tá na sua mão e ele custa praticamente aí mais de R$ 500 a menos, né? Você vai economizar aí praticamente R$ 700, aí R$ 600 pedindo vir encomenda com a gente, tá? Tem até esse daqui, que é de uma menina, que eu vou despachar, tá bom? E tem mais aqui que chegou, né? Tem mais 2 caixas de Cielo que chegaram hoje também, que eu vou despachar também. Então tem muita gente pedindo Cielo, tá? Esse review aqui eu não ganho nada pra fazer ele, né? É um review sincero, igual eu tô falando, tem muitas falhas aqui, que eu acho que eu não tinha mudado do último. Eu acho que a forma estar mais estreita é uma coisa ruim, tá? Mas eles acertaram no clipe de contraforte, acertaram na parte do peso, né? E erraram, já estava esquecendo de falar, continuam errando no cadarço. Esse cadarço aqui, né, apesar desse outro que eu ter trocado, ele não ter dado tanto problema assim, eu fiquei meio veiaco em alguns momentos. Então, esse daqui é diferente? Mas é um tecido, né, que não vai funcionar, cara. Isso aqui não vai funcionar. Nunca desamarrou comigo. Mas eu conheço o povo não vai gostar disso daqui, tá bom? Essa é a verdade. Não desamarrou comigo, tá? Mas o povo não vai gostar. Conheço a galera aí e o mercado, tá bom? Bom, é isso. Eles erraram em algumas coisas, mantiveram outras, mas melhoraram. O Cielo X3, tá? O Cielo X1,
3.0 já tem um protótipo aí que o pessoal está usando nas corridas. E ele parece menos agressivo que esse daqui, tá? Parece mais um tênis realmente de competição normal, natural, tá bom? Dos outros. Eu não gosto desses tipos de cabedal que resseca, tá? Muito sintético. Eu acho que hoje você tem no mercado muitos outros cabedais, tá bom? Melhores, tá? Como a própria Anta tem desenvolvido, tá bom? Cabedais muito bons, tá? Então, é a dica aí de melhoria, tá? É uma das críticas. Mas acertaram em muita coisa e, né, mantiveram outras coisas. Mas, para mim, no conjunto da obra melhorou bastante. E agora, realmente, ele vem com um tênis de altíssima qualidade e realmente para tênis de competição, realmente. Tá bom? Eu acho que até se você tiver a oportunidade de ter os dois, eles vão se completar, tá? Enquanto um vai encaixar como um treino de qualidade, o outro vai encaixar, e até algumas provas, dependendo, tá bom? Esse daqui vai encaixar pra cacetada, tá? Eu acho que até se você tiver um e quiser o outro, eu acho que eles vão se completar. Beleza? Valeu, obrigado e até a próxima. Não deixe de curtir a gente lá no Instagram, tá? E se você tiver interesse em pedir, é só chamar a gente lá no Instagram. Valeu, obrigado e até a próxima.